Pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 2 do capítulo 1 do volume 1 do livro do professor Moisés Nussen-Vai, curso de Física Básica Mecânica. A questão 2 corresponde a uma questão sobre ordens de grandeza e ela diz o seguinte: estime a ordem de grandeza do número de folhas de uma árvore. Aqui vamos assumir que a copa da árvore tem um raio de 5 metros, tá certo? Então, pessoal, para estar resolvendo essa questão, nós vamos estimar alguns valores, como por exemplo, o que eu acabei de mencionar com relação ao raio da copa da árvore. Vamos assumir que essa copa da árvore é uma esfera, tá certo? Vamos calcular o volume dessa esfera e também vamos estar assumindo valores para cada folha. Então, vamos estar assumindo um valor de um diâmetro médio para as folhas e uma espessura média, tá certo? E aí vamos assumir que nossa folha tem uma área superficial aproximadamente circular com uma determinada espessura. E com isso encontramos seu volume. Então, uma vez que estimamos o volume da copa da árvore e o volume de apenas uma única folha, nós podemos encontrar o número de folhas dentro da copa de árvore, dado vista que o número de folhas vezes o volume de uma folha tem que corresponder de aproximadamente o volume da copa da árvore, tá certo? Assumindo que não temos espaços vazios entre as folhas, tá certo? Como nós queremos apenas uma estimativa, então isso está razoavelmente ok. Então vamos lá. Esquematizando o problema, o que nós temos então temos aqui a árvore esquematizada aqui, tal que essa copa a gente vai assumir como sendo uma esfera de um determinado raio R, tá certo? E vamos estar calculando também o volume de uma determinada folha, tá certo? O volume médio das folhas. E aí vamos assumir aqui a folha também que ela tenha uma área superficial como um círculo, ok? E aí também de raiozinho R menor ou estimar o diâmetro, ok? E com isso nós vamos estar determinando os volumes da copa e da folha e com isso encontrar o número de folhas, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então, como primeira estimativa, nós vamos assumir que a copa da árvore seja uma esfera, né? De raio R igual a 5, como eu coloquei no enunciado da questão, ok? Então está aqui desenhado em linhas pontilhadas pretas essa copa esférica de raio 5 metros. Então, assim, o volume total, né, ocupado por todas as folhas dentro da copa será o quê? Será o volume de uma esfera. E é o volume da copa, então é 4πr ao cubo dividido por 3, dado aqui pela equação de número 1. E aí, para o caso da folha, nós também vamos assumir que a folha, né, tenha essa simetria circular, aproximadamente circular, como aqui desenhada em linhas pontilhadas pretas, com uma espessura média de aproximadamente uns 2 milímetros, tá certo? Então, como parâmetro para compararmos, eu gostaria de mencionar que aqui estamos assumindo que a folha tem uma espessura até razoavelmente, algumas ordens de grandeza maior do que a espessura de uma folha A4, que, por exemplo, é 0,074 milímetros, ok? Então, são duas ordens de grandeza maior do que a espessura de uma folha A4. Mas isso é relativamente razoável, ok? Então, mais uma vez, a questão nos pede a ordem de grandeza. Então, para tal, faremos algumas estimativas, como as quais estamos tomando, para estar encontrando esse número, tá certo? Então, aqui foi o valor que nós vamos estar assumindo para a espessura da folha e para isso transformando em metro, né, de milímetro para metro, onde 1 milímetro é 10 elevado a menos 3 do metro. Então, isso dará uma espessura de 2 vezes 10 elevado a menos 3 do metro. Então, isso aí foi a estimativa para a espessura da folha e agora para o diâmetro médio. Para o diâmetro médio, tá aqui, como aqui representado, o Dzinho, nós vamos estar assumindo com um diâmetro de aproximadamente 3 centímetros. Então, uma busca rápida no Wikipedia, vocês vão ver que, em média, as folhas das árvores não passam, em geral, de 10 centímetros, tá certo? Então, aqui, como eu estou tomando um valor médio,
Então, estou assumindo esse valor de 5 centímetros, ok? Então, dando continuidade, a gente pode estar calculando o volume, né, dessa folha, tá certo? Mas antes, passando tudo que tem unidade de comprimento para metro. No caso aqui, os 3 centímetros, 1 centímetro é 10 elevado a menos 2 do metro. Então, isso fica 3 vezes 10 elevado a menos 2 do metro, ok? E aí, como eu estava a dizer, o volume da folha ele será o quê? Então, será essa área circular vezes a espessura, dado aqui pela equação de número 2. Então, tá aí o volume da folha, o V de F, é a área circular vezes a espessura da folha. E aí, essa área circular é πr ao quadrado, só que na verdade nós fizemos a estimativa para o diâmetro. Então, eu vou escrever isso como π d sobre 2, isso ao quadrado. Então, tá aqui a área, como aqui representado pela essa linha pontilhada em preto, vezes a espessura, tá certo? E com isso determinamos o volume de uma folha. E aí, pessoal, para encontrarmos o número de folhas, basta igualarmos os volumes multiplicando pelo número de folhas, né? Você pega o número de folhas vezes o volume de uma folha, tem que ser igual, correspondentemente, ao volume da copa, ok? Então, essa equação é dada aqui pela equação de número 5, n vezes V de F igual a V de C, onde n é o número de folhas na copa da árvore, ok? E aí, para encontrarmos esse valor de n, basta substituirmos a equação número 1 e a equação número 4 dentro da equação número 5, ok? Então, substituindo as equações 1 e 4 em 5, nós encontramos que, então, do lado esquerdo, vamos ter n vezes o V de F, tá certo? Que está aqui ele. E do lado direito, só substituir o V de C, o V da copa, ok? E aí a gente pode estar cortando esse π com esse π e passando toda essa galera aqui para o lado direito da equação. Então, fazendo isso, nós encontramos que n é igual a 4 vezes r ao cubo dividido por 3, que multiplica o quadrado da razão de 2 sobre d, vezes 1 sobre s. Então, expressando mais explicitamente, isso aqui, esse vai dar 4, 2 ao quadrado vai dar 4, o 4 vezes 4 aqui dá o 16, como está aparecendo aqui, repetindo o r ao cubo, e os termos de baixo vai ser 3d ao quadrado vezes s, ok? Então, está aí como bem colocado na equação de número 6, que n é igual a 16, r ao cubo dividido por 3, d ao quadrado vezes s. E aí, então, agora é substituir os valores que nós estimamos, os valores para o raio da copa, o diâmetro da folha e a espessura da folha. Então, substituindo esses valores de R, D e S, nós vamos encontrar o quê? Então, só substituindo os valores, então encontramos aí que n é igual a 16 vezes r ao cubo dividido por 3 vezes o quadrado de 3 vezes 10 a menos 2 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, notem que aqui tem metro, aqui vai ter metro ao quadrado, que vai cortar com esse metro ao cubo, ok? Então, como deve ser, né? N é o número de folhas, é uma quantidade adimensional, ok? E aí, realizando essas operações, nós encontramos que N vai ser aproximadamente 3,7 vezes 10 elevado a 8. Então, com isso, finalmente, nós encontramos a ordem de grandeza que corresponde a 10 elevado a 8 folhas, tá certo? Como a questão nos solicitou. A questão nos perguntou o número, a ordem de grandeza do número de folhas da copa de uma árvore. Então, está aqui o valor encontrado. E gostaria de destacar que essa questão, ela envolveu a estimativa de certos valores para estar determinando a ordem de grandeza do número de folhas, e foi necessário alguns conhecimentos geométricos, como, por exemplo, a área de um círculo, o volume de uma esfera, tá certo? E conversão de unidades. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.